E essa tal de nuvem que tanto se fala em computação? Se você não sabe, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar agora mesmo. Bem-vindo, pessoal, ao canal Sou Independente Digital, e você vai aprender agora o que é nuvem. Se você já escutou bastante, a pessoa fala, coloca na nuvem tal arquivo, coloca tal coisa na nuvem, e daí você fica um pouco perdido, você fala assim, o que é essa tal de nuvem? Deixe nos comentários aqui se você já ficou um pouco perdido, se aconteceu alguma coisa dessa ocasião que você não sabia nada do que era nuvem, você até sabe, tem uma ideia de que aplicativos que você utiliza para colocar na nuvem, mas o que realmente é essa tal de nuvem em computação? Então vamos lá, pessoal, o que é a nuvem? Em computação é um conceito que surgiu junto com a internet, principalmente com a velocidade de internet que a gente tem hoje. A internet, quando ela começou lá atrás, lá em 1980, né, bem naquela época, ela tinha um problema que ela, além de não ser acessível para tantas pessoas, ela também era muito lenta, né? Então a internet, com o decorrer do tempo, ela foi ficando cada vez mais rápida e mais acessível para as pessoas, ok? E antigamente, para se armazenar arquivos, vídeos, fotos, imagens, documentos, tudo que é tipo de arquivo, se precisava de dispositivos físicos. Ainda hoje precisa, que é, por exemplo, um pendrive. O que é o pendrive? O pendrive é um dispositivo USB que você conecta no USB do seu computador, né? E ali ele tem uma memória interna que você consegue armazenar quantidade de arquivos. Por exemplo, se você compra um pendrive de 16 GB, então você consegue colocar no máximo 16 GB de arquivos ali, que sejam qualquer tipo de arquivo, fotos, vídeos, imagens. Tá? E além do pendrive, a gente tem, por exemplo, o HD externo, que até hoje é utilizado para muitas vezes você armazenar uma quantidade muito alta de arquivos. Então, por exemplo, se você tem muitas fotos, muitos vídeos, um HD externo ele tem 240 GB, ele pode ter 500 GB de HD, né? Ou seja, um tamanho muito grande em que você pode armazenar muitas coisas ali. Só que você tem um porém. Quando você armazena naquele dispositivo físico, se você perder esse dispositivo físico, você vai ficar, né, sem as suas fotos, sem os seus arquivos. Tudo aquilo vai ser perdido. Essa perda pode ser, por exemplo, realmente de alguma ocasião em que alguém rouba, né, aquele dispositivo, ou então que você realmente deixou ele cair, molhar e realmente ele acabou perdendo. Então tudo isso faz com que você tenha essa insegurança com esses dispositivos físicos. A nuvem foi uma solução que muitas empresas encontraram para armazenar arquivos, não só arquivos, softwares, entre outras coisas, de uma forma em que eu não precise de um dispositivo físico. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma espécie de aluguel de equipamentos, né, de uma empresa grande em que tem esse serviço na nuvem. Então, vou dar um grande exemplo que a gente utiliza direto, o Google Fotos. Para quem tem celular Android, a gente é utilizado o Google Fotos. E o Google Fotos é uma espécie de nuvens para fotos, vídeos, tudo que você tem no seu celular sobre fotos e vídeos, ele vai ser armazenado no Google Fotos. O Google Fotos, então, ele funciona exatamente como uma espécie de armazenamento, né, em que ele é mais seguro. Por quê? Vamos supor que você estava com o seu celular, né, andando na rua e alguém rouba o seu celular. E agora você vai falar, será que eu perdi todas as minhas fotos? Não, porque você consegue logar na sua conta, que é a conta que você tem que ter quando você compra o seu celular. Então, quando você compra, por exemplo, um celular Android, você tem que ter uma conta da Google. Essa conta Google tá lá as suas fotos. Então, você consegue recuperar, porque ela está na nuvem e ela não está simplesmente só no celular, ok? Então, esse é um grande exemplo. Mas a gente pode ter vários exemplos, que nem o Google Drive. O Google Drive, por exemplo, você pode armazenar vários arquivos ali. Você tem geralmente 15 GB quando você faz uma conta na Google. Esses 15 GB são gratuitos.
Depois desses 15 GB, você vai ter que pagar, né, por esse serviço. Então você, quero mais que 15 GB de espaço. Então você vai ter que pagar para ter mais espaço dentro do Google, né, no caso do Google Drive. Então a nuvem, ela ajuda muito nesse sentido, em que você tem uma segurança maior. E essa nuvem quer dizer o seguinte: quando você armazena esses arquivos, eles vão ficar nos computadores da Google, nesse caso que eu estou falando da Google, tá? Então, por exemplo, se você tem arquivos no Google Drive, então você está armazenando os seus arquivos no servidor, que é um computador da Google, tá? Diferentemente de um armazenamento físico num pendrive. Se você armazena num pendrive ou em outro computador, por exemplo, né, que fica na sua casa, ele vai estar naquele local, tá? Então ele não está na nuvem, ok? Agora, para eu fazer esse tipo de armazenamento, eu preciso da internet, e muitas vezes a internet ela tem que ser rápida, porque se a internet tiver uma velocidade muito baixa, vai ser difícil, né? Porque você vai trabalhar com o que a gente chama de download e upload. Se você não sabe ainda esses termos, deixa aqui nos comentários que eu vou falar nisso mais para frente em um vídeo, sobre o que é download, o que é upload, tá? Então você vai trabalhar com esses dois parâmetros. E para fazer tanto o download quanto o upload, você precisa de uma internet com uma boa velocidade. Ok? Então, você tendo uma internet com uma boa velocidade, você vai jogar, por exemplo, uma foto sua no Google Fotos, ele vai subir, que é o que a gente chama de upload, para o servidor da Google, que é o Google Fotos, dentro da sua conta que você tem no Google. Ok? E isso não é só utilizado para armazenamento de arquivos. Hoje a gente vê esse serviço, por exemplo, muitas empresas utilizam para armazenar softwares mesmo. Então, por exemplo, uma empresa de videogame, eles podem colocar seu software, eles fazem exatamente isso, tá? Ou seja, seus jogos, né, em que a pessoa ela compra o jogo online, ela não precisa de uma mídia física que antes precisava, de um CD ou um DVD, no caso que seria um DVD, né? E um Blu-ray, né, é outra coisa muito comum, e daí ela pode jogar diretamente no videogame dela, só simplesmente baixando na nuvem, ou seja, na plataforma que é do videogame. Por exemplo, o PlayStation. O PlayStation ele tem muito disso. Você pode comprar jogos online, já baixar esse jogo, né? E já começar a jogar. Ou então você já joga, no caso, você poderia já jogar direto, porque ele está na nuvem, ok? Então, assim, muitas empresas utilizam esses serviços. Isso facilitou a vida de várias empresas também, não só das pessoas, tá? Então, assim, isso aqui é uma coisa mais simples que eu passei aqui para vocês sobre o que é a nuvem. E eu peço para que, se você quer mais esse tipo de informação, se você gostou desse tipo de informação, já se inscreva no canal, porque eu vou colocar mais vídeos sobre esse, falando depois o que é o download, upload. E deixe seu joinha aqui para esse vídeo chegar para mais pessoas que precisam saber o que é essa tal de nuvem. Se gostou do vídeo, deixe o joinha e até mais.